Olá, sou Paulo Rebelo, bem-vindos ao segundo jogo do meu diário entre o Vasco e o Corinthians. Quase que era golo. O jogo começou muito aberto, muito aberto. As estatísticas e as notícias que antecederam o jogo indicavam que iria haver poucos golos. Mas o jogo começou muito aberto e com oportunidades em ambas as balizas. Pelo período inicial do jogo, eu não me senti confortável em entrar no mercado um X2. Mas pareceu-me claro que era de valor entrar a favor de golos, ia haver golos e rápido, e então decidi entrar no mercado over halftime, que é um mercado que eu não costumo entrar porque não costuma ter liquidez para as takes que normalmente uso. O jogo está aberto. Deixa eu ver quanto é que está aqui o... Olha, 1,20 para o under 1,5. Antes do intervalo, eu aceito completamente, muito valor. Deixa ver quanto é que está, do 0,5, se o de 1,5 está assim, ao de 2, ao de 2 significa que metade das vezes vai haver golo até o intervalo, outra metade não vai, claro que não, vai muito mais, para aí 7 ou 8 em cada 10, seguramente, está muito valor. E eu também entro aqui no fazer lei ao 0,5 halftime. E eu acho que da forma como o jogo está, nós somos capazes de ter um jogo com muitos golos. Vamos pôr uma moedinha também no over 3,5. Vamos acreditar que o jogo vai descarrilar e vão começar a chover golos, ok? Go! É bom, não é? Estamos a ganhar em todas as apostas. O Corinthians tem o jogo controlado. O Vasco está a tentar reagir, mas vejo o Corinthians com o jogo controlado. Eu acho que este é daqueles jogos que a nível de estatística até deve estar equilibrado, mas o Corinthians é mais perigoso que o Vasco. A nível de remates até deve ter mais o Vasco, mas são chegadas em esforço. Vejo muito difícil que o Vasco consiga ganhar este jogo. Ao do Corinthians está 1,60, que é a mesma odd que nós entramos no último jogo com a Chapecoense. Porém, eu já não consigo ver tanto valor aqui nesta odd, porque ao contrário da Chapecoense, que estava um jogo fechado e com pouco espaço e que achávamos que ia haver poucos golos, eu continuo a achar que aqui é provável assistirmos a bastante mais golos até. Pelo que não tem tanto valor nós ficarmos agora a favor do Corinthians. E se for o lei ao Vasco, 7,40. É puxadote, não é? É puxado, mas eu aceito antes esta odd. Eu aceito entrar contra o Vasco agora, 7,40. Bem, nós arriscamos 210 euros ao fazer o lay ao under 1,5. Nesta altura estamos a ganhar ainda 222. Só que o jogo acalmou. Vamos fechar. Não sei se até ao final do primeiro tempo se vamos ter mais algum golo.
O Corinthians agora tem jogo controlado. Vamos fechar aqui a 1.47, levamos 222 euros. Foste tu que não usaste com força suficiente para não ser golo. Não estava nos planos este jogo, este golo. Quer dizer, é bom para o 3,5, não é? Mas aqui no X2 vamos perder dinheiro. Cerca de 1.300 euros agora. O resumo até agora, estamos com 40 minutos de jogo e está 1-1. Com o primeiro golo, ganhamos 1.000 euros no over 0,5 half-time. Já tínhamos ganho 222 euros no over 1,5 half-time, depois fizemos o cash out. Arriscamos 140 euros no over 3,5, mas com este golo, o nosso over já vale 291 euros. Agora, o lei que fizemos ao Vasco é que nos fez perder grande parte do lucro, pois se fizéssemos cash out agora, perdíamos 1.312 euros. O que é que vocês fariam nesta situação? Vejam o que é que eu fiz no próximo vídeo.